Olá, família geminiana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Gêmeos. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, iremos tirar um anjo que irá reger energeticamente esta mesa para você. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você geminiano, um presente para você geminiana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a rainha de ouros. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 8 de ouros. E na casa 3, energia de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos o valete de ouros. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a rainha de ouros, nós temos o julgamento, o arcano maior de número 20. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, temos também o 9 de espadas. Sobre o 8 de ouros, nós temos a carta do valete de copas. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, temos também o 9 de paus. E na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, sobre o valete de ouros, nós temos o 4 de copas. Ainda nesta energia, temos também a temperança, o arcano maior de número 14. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Sobre a rainha de ouros nós temos os trevos. Sobre o 8 de ouros nós temos os pássaros. E sobre o valete de ouros nós temos o chicote. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, a energia do presente ela será regida pela rainha de ouros. E aqui nós temos um pequeno bloqueio, uma pequena dificuldade em relação às questões materiais, mas não foque no problema, foque sempre na resolução e aí os caminhos eles se abrem. É como se você tivesse aqui que focar um pouco mais nessas questões materiais, no sentido de entender para que é que você quer dinheiro e a partir desse momento você foca nesse objetivo e os caminhos se abrem. Nós temos aqui a energia de sustento, dessa figura materna, superprotetor, protetora, mas há considerações aqui sobre cura do corpo físico, a necessidade de ter atividades ao ar livre, mas também a necessidade de comer alimentos mais terrosos, alimentos que estão dentro da terra. E cuidado com essa preocupação excessiva com as outras pessoas. Então, você aqui muito prática, sintonizada com os ciclos e com as estações, mas focado no teu desenvolvimento e no teu crescimento material, profissional. E não se preocupe com os problemas. Os trevos são pequenas dificuldades que você irá conseguir aqui dissolver no sentido, como eu disse anteriormente, de focar na resolução das coisas e não no problema. É tanto que nós temos um julgamento
que requer que você escute o chamado para o teu propósito, para a energia de renascimento, você se libertando das coisas do passado que te impede aqui de avançar. Então deixa esse passado para trás, deixa esse emprego aqui do passado de lado e foque em algo novo, porque é compreensão também do chamado espiritual, do despertar e da libertação, eu diria aqui, de um sofrimento. É como se você estivesse se autoavaliando, né? É uma reconciliação para consigo. É hora de refletir e avaliar as escolhas que você fez e buscando dentro dessas escolhas a transformação. É preparação para um novo começo. Então, a maturidade para que você precisa entender, né, compreender o que a gente tem que deixar para trás, o que precisa ser deixado para trás para que nós possamos aqui iniciar algo novo. Até porque nós temos uma carta, né, que está ligada muito ao campo mental, o 9 de espadas, como se nós estivéssemos aqui muito focada na mente, e isso acaba trazendo preocupação excessiva, e essa preocupação excessiva gera sobre nós problemas para dormir, pesadelo, medo, pavor, uma identificação com o campo mental, e é como se nós estivéssemos com um sentimento de culpa, fazendo aqui uma tempestade em copo d'água. Então, cuidado, que a sua saúde ela pode estar sendo afetada, negativada, principalmente pela ansiedade. Por isso que o tarot pede aqui para você cuidar um pouquinho do teu corpo físico, e essas atividades ao ar livre vai te ajudar a, principalmente, não se identificar tanto com o campo mental e soltar, né, essa energia. É como se nós sentíssemos aqui uma preocupação, um medo com o nosso futuro, principalmente ligado às conexões afetivas e sentimentais. É como se houvesse uma falta, né, aqui emocional, uma segurança emocional, mas tudo isso é construído no teu campo mental. Então tem que haver um processo de comunicação e confiança, né? As dificuldades aqui, elas logo passarão. Então não se agarre à energia do medo, porque o medo atrapalha o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento pessoal. Solta, e se você estiver aqui passando por uma dificuldade ligada ao sono, essa necessidade de se nutrir de forma mais saudável e ter contato com a terra, ter contato com a natureza. Na casa 2, da energia do passado, ou acontecimentos do passado que irão influenciar o nosso presente, nós temos o 8 de ouros. Um ambiente, né, do passado aqui, carregado de fofoca, de disse-me-disse, e aí a gente deu um salto para algo novo, isso é importante. Mas o 8 de ouros é como se nós precisássemos trazer uma habilidade, um talento que há dentro de nós e que nós não estamos usando, né, utilizando em relação às questões materiais. Porque é uma habilidade, um talento que quando você coloca a mão sobre ele, você materializa, você concretiza. Então, um processo de perseverança e de dedicação correlacionado às questões materiais, treinando, aprimorando uma habilidade, um processo de aperfeiçoamento. Isso trará expansão material, profissional, financeira. Então você precisa moldar aqui uma situação por meio do trabalho e de forma, eu diria aqui, incansável. Então você precisa trazer os teus talentos à tona, né? Até porque esse valete de copas é esse lado criativo, né? A inspiração criativa, os talentos artísticos, os empreendimentos. Então, o empreendimento material ligado muito ao lado criativo, ao despertar, ao impulso de muita criatividade. Para alguns aqui que estão solteiros, um começo de um novo amor, mas há um processo também de imaginação de sonho, né? Iniciando algo novo. É como se você tivesse aqui uma ideia, uma intenção em relação
ao empreender e deixou isso no passado. É como se você precisasse revisitar e colocar essas questões em movimento. Até porque eu tenho o 9 de paus, que é o guerreiro, a guerreira ferida. Então você precisa, de certa forma, aqui ter perseverança, ter força de vontade, nunca desistir dos teus sonhos. É como se você precisasse aqui conservar a tua energia para o momento oportuno, revisitar os teus projetos ligados às questões materiais e guardar esses projetos em silêncio. Porque o 9 de paus é a necessidade de resiliência, de perseverança, de determinação diante dos desafios e obstáculos. Isso também pode estar correlacionado a algo novo dentro do relacionamento. É não desistir facilmente e de proteger tudo aquilo ao qual você construiu, mesmo quando há dificuldades. Então é superando mágoas do passado para que a gente possa se abrir para uma cura emocional, para o novo, né? É um processo também que às vezes você se coloca como se fosse uma defesa constante, né? E essa defesa constante que você tem sobre você mesma pode criar barreiras que dificultam a intimidade e a conexão genuína com alguém. Então tenta refletir um pouco sobre essas questões e tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos, e se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Nessa perspectiva de futuro, nós temos o valete de ouros, que é como se fosse essa habilidade, esse talento do 8 de ouros, e você trazendo isso à tona. Mas você precisa entender onde você está. O caminho que você percorreu para chegar até aqui não foi fácil. Mas quais são as perspectivas de futuro? Como você quer estar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, em relação às questões materiais? Então você tem que focar nos teus objetivos. E a partir do momento em que você focar nos teus objetivos, as coisas elas irão fluir, né? Então você precisa aqui trazer essa compreensão desse período de aprendizagem, de crescimento, de foco, de construção daquilo que é sólido para você. É a necessidade de paciência e dedicação. E aí você vai alcançar os teus objetivos. Mas isso também está muito atrelado ao campo espiritual, ao chicote, ao instrumento de força, de autoridade, porque você traz aqui essa base produtiva. É o potencial e as possibilidades contidas nas coisas mais improváveis. É um processo de despertar, de recomeço, você pronta para trazer plenitude para a tua própria vida, mas que você precisa compreender essas questões que eu te disse. Para que você quer dinheiro? Então você foca nesse objetivo, cria uma meta, cria uma intenção e comece a trabalhar em prol disso, tendo aqui um prazo, um objetivo, e as coisas vão fluir. Você consegue aqui materializar e concretizar um sonho, mas que você precisa colocar isso no papel, ter isso de forma clara e focar nisso que você materializa, você concretiza. Deixa para trás as mágoas do passado, né? O 4 de copas, que traz essa negação, esse desânimo, essa decepção, porque o universo está colocando novas oportunidades na tua mão. Então, não se feche para essas novas oportunidades, senão você traz esse sentimento de tristeza, você se fecha. Então, é uma estagnação emocional, uma sensação de aborrecimento, uma sensação de falta de sorte. Então, você precisa soltar esse sentimento de mágoa, principalmente ligado ao campo emocional, para que você possa se abrir para as novas perspectivas, para as novas oportunidades, eu diria. Até porque nós temos a temperança, e a temperança é a unificação de forças opostas para que nós possamos criar algo. Aqui a energia de fogo, a energia de Sagitário, pedindo para você seguir um pouco mais o teu processo intuitivo, seguir a tua intuição, porque há aqui um anjo do teu lado, no teu caminho, segurando a tua mão, te orientando.
É uma carta que pede para que você possa evitar alguns excessos, né? Focar nas tuas virtudes. Às vezes a gente só foca nos nossos defeitos e aí a gente vai se minando. Em relação às questões afetivas e sentimentais, o amor, ele é um processo que tem que ser construído com calma, com moderação, com harmonia, com equilíbrio. Então é uma carta também que pede paciência dentro dos relacionamentos amorosos. É ouvir e tentar entender o outro como ele é. E isso trará harmonia e equilíbrio dentro das relações, seja as relações afetivas e sentimentais, seja as relações materiais. Então, para que a gente tenha aqui uma conexão rica, excitante, né? Não querer mudar as outras pessoas, entender que o belo está justamente nessa diferença, mas a unificação de forças, a necessidade de seguir o teu processo intuitivo, você é muito intuitivo, muito intuitiva e precisa seguir por esse caminho. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos e nós iremos aqui tirar um anjo que irá reger energeticamente esta mesa. Se você sentir essa conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você se conecte a esse anjo através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo de número 57, Nemamiá. Se possível, deixe aqui o seu like, o seu comentário, isso vai ser muito importante para nós. Então, Nemamiá, anjo de número 57, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 113 e a mensagem diz o seguinte: você é dotada de muita coragem. Enfrente seus problemas com paciência, firmeza e determinação. Invoque este anjo para protegê-la do mal e das pessoas que não merecem sua ajuda. Este anjo ajuda pessoas a se libertar de vícios. Nemamiá, anjo de número 57, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 113. Agora nós também estamos oferecendo mapas numerológico pessoal, conjugal, para análise também de empresa e nomes de crianças, né? Nomes de bebê. Se você tiver interesse de ter um mapa pessoal, de estudar um pouco mais a tua energia, de compreender os teus processos kármicos, de compreender um pouco mais a tua missão nesta vida, entre em contato conosco através do link aqui na descrição do vídeo. Eu te passarei maiores informações, como também você pode encontrar informações aqui na aba comunidade do canal. Desde já, gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos em seu coração, uma excelente semana e até breve.